Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. O destaque aqui nos nossos boletins é para o planejamento do setor canavieiro, né? A gente que tem uma safra 2021-22 de cana-de-açúcar marcada, né, por uma baixa oferta disponível no mercado. Isso tende, né, num primeiro momento a elevar os preços, é isso justamente que tem acontecido, mas o produtor precisa estar atento, né? E para a gente falar então sobre todos esses pontos de atenção ao produtor de cana aqui no Brasil, a gente conversa então ao vivo com o Júlio Maria Borges, que é sócio-diretor da Job Economia e Planejamento. Júlio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e com os ouvintes aí da Notícias Agrícolas. Sim, Júlio, prazer é nosso, viu? Bom, queria que você começasse falando pra gente um pouco em relação ao cenário de safra 2021-22 de cana-de-açúcar que a gente tem neste momento, né? A safra já começou, as perspectivas são de uma safra menor, né? Uma baixa oferta no mercado e isso tende a refletir positivamente nos preços. Queria que você resumisse um pouco pra gente esse cenário de mercado antes da gente dar aí ao produtor as perspectivas de como ele deve se comportar aí em relação a esse cenário. O Jonatas, o clima está seco. Ele esteve seco durante toda a safra passada e continua seco nessa nova safra. Quando eu falo seco, é que a chuva está abaixo do normal. Então, o clima não ajuda. Nós tivemos recentemente uma geada que também não ajuda nada. Então, a safra vai quebrar. Nós estamos estimando que essa quebra ela deve ficar aí da ordem de 10% sobre a safra passada. Isso em termos de cana. Quando a gente fala de açúcar, nós estamos admitindo que a quebra no açúcar será ligeiramente menor do que a quebra açucareiro. Na nossa expectativa, ele vai continuar. Então, nós estamos imaginando uma quebra de produção de açúcar de 8% e uma quebra na produção de álcool de 16%. Essa redução da produção, ela significa menores exportações. Então, nós devemos exportar 4 milhões de toneladas de açúcar a menos do que na safra passada e devemos exportar aí 700 milhões de litros de álcool a menos que na safra passada. Então, em termos de produção e safra de açúcar e álcool de cana, é o que eu tenho que comentar com você. Quero falar da safra de milho, que acontece o contrário, exatamente o contrário. Nós estamos imaginando que a produção de milho nessa safra ela vai aumentar para 3,6 bilhões de litros. Isso já é 15% da produção estimada de etanol de cana. Então, o milho vem avançando, é market share. Tem as usinas do Mato Grosso têm aproveitado para exportar para o Norte e Nordeste. Então, as coisas estão se acomodando. Júlio, a gente não conseguiu pegar o finalzinho da sua fala por conta de um problema com a nossa conexão. Você consegue só concluir o finalzinho? Você ouviu até que ponto? Na parte que você fala em relação ao market share. Do milho? Isso. Estava no final mesmo, Jonatas. O que eu queria concluir é que o milho ele vem ganhando market share
a produção vem aumentando e ele tem abastecido, o pessoal do Mato Grosso tem abastecido norte e nordeste do Brasil com etanol. Então, é um ajuste, uma configuração diferente do setor. Sim, com certeza. Ô, Júlio, diante desse cenário de oferta que você nos traçou, né? Os preços tendem, né? Os preços de comercialização nesta safra 2021-22 tendem a ser mais elevados. É justamente isso que está acontecendo, né? Preços recordes do etanol, preços recordes para o açúcar também. Mas o produtor ele precisa ficar atento também em relação ao aumento de custos, né? Qual que é a orientação que a gente pode dar para ele relacionada a esse cenário, né? Temos preços altos, mas também temos os custos aí que podem, de alguma forma, corroer as margens do produtor, né? Perfeito. Essa safra é uma safra de restrição de oferta. Essa é a prática dessa safra. Então, nós vamos ter restrição de oferta no açúcar, restrição de oferta no etanol. O mercado interno desses produtos vai ficar abastecido de maneira apertada, justa. Daí, preços altos. Então, nós estamos imaginando que o preço do açúcar, o preço médio do açúcar, nessa safra, ele vai ficar acima do preço médio da safra passada. E a mesma coisa com álcool. O etanol vai ficar com preço médio maior. A paridade na bomba vai ficar alta. Então, o que nós estamos percebendo é que a usina vai ter uma receita por tonelada de cana maior que na passada. E possivelmente a gente considera que esse aumento de receita por tonelada de cana ele vai cobrir o aumento de custo, porque a gente percebe um aumento expressivo nos custos de produção. Felizmente, a receita está aumentando também. Então, Jonatas, a minha expectativa é que essa safra, como a safra passada, vai ser uma safra de bons resultados econômicos. As usinas podem se aproveitar disso. Perfeito. Ô, Júlio, a gente falou então em relação ao açúcar, falou também em relação ao etanol, mas também tem um outro ponto importante, né, principalmente nesse momento, né, nessa safra que a gente vive, né, em relação à restrição hídrica bastante latente, impactando de fato nos canaviais, né, e ainda dentro dessas análises de resultado econômico, também de saúde financeira dos produtores, é importante a gente falar também em relação à energia elétrica, que também deve remunerar positivamente as usinas de cogeração que de alguma forma dispõem desse cenário, que podem contribuir com a energia ao sistema nacional, né? Perfeitamente, Jonas. Eu não comentei sobre energia elétrica, mas o preço da energia devido a essa safra vai ser maior que da safra passada. Então, o açúcar empacotado, não açúcar 50 quilos que a usina vende, mas o açúcar empacotado que vai para o varejo e a gente compra no supermercado, ele está tendo um prêmio em relação ao açúcar de 50 quilos excepcionalmente alto. Ou seja, Jonatas, em termos de preço, está tudo para cima. Sim, cenário bastante positivo realmente, né, nesta safra. Ô, Júlio, queria que você comentasse também pra gente, né, dando as perspectivas aí, né, em relação à safra. Então temos aí o posicionamento, né, de vocês em relação a curto e médio prazo, mas queria que você falasse também pra gente em relação às projeções de vocês a médio e longo prazo, né? Como é que o produtor deve se posicionar lá para o final dessa safra 2021-22? O que ele deve se atentar muito fortemente aí ao longo dos próximos meses para que ele tenha um resultado financeiro positivo, como é a tendência desta safra? Jonatas,
Para falar de médio prazo, a gente tem que falar de prêmios, porque nós estamos admitindo para os próximos 5 anos que a taxa de câmbio, no mínimo, vai ficar 4,70. Hoje nós estamos prevendo um câmbio médio para essa safra de 5,30. Ela vai cair, pode cair um pouco, deve cair um pouco, mas não abaixo de 4,70. Considerando um câmbio desse tamanho, considerando que o petróleo, que dá suporte para a gasolina, suporte de preços para a gasolina e para o etanol, considerando que o petróleo fique aí em torno de $60 por barril, em torno, 65, 55, essa condição dá ao Brasil, açucareiro, canavieiro, uma perspectiva muito boa para os próximos 5 anos. Então, nós estamos vendo, primeiro, resultados econômicos satisfatórios com esse cenário que nós estamos considerando, com essas premissas. Satisfatório o cenário. As demandas mundiais de açúcar, de etanol, devem crescer. Esse viés atual pró-meio ambiente, que nas empresas se reflete nessa sigla ESG, esse viés só vem ajudar o setor. O setor, do ponto de vista ambiental, é muito amigável, tem muito boa chance. Agora, nós temos 2 desafios para encarar o tempo todo. Primeiro, é competitividade, viu? O setor vai ter que investir em pesquisa e desenvolvimento, porque ele vai ter que competir com outras fontes de energia e mesmo com soja, milho, trigo. Então, terra vai ser muito competitivo. O setor vai ter que ter aumento de produtividade e investir em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, Jonas, riscos. O mundo atual ele está se caracterizando como um mundo de muito risco. O que você pensar é risco. Então, o setor vai ter que administrar riscos, já está fazendo isso com competência. Imagina, o risco de mercado do açúcar de exportação. Esse risco está sendo muito bem administrado. Mas existe o risco financeiro, esse negócio de usina ficar alavancada, devendo muito, apostar em preço alto, dever muito, isso é risco. Isso é risco. Além disso, nós temos riscos operacionais, né, que têm que ser administrados. Então, eu acho isso, Jonas. A perspectiva é ótima e a administração do negócio é um bom desafio. Sim. Perfeito, Júlio. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu, aqui no Notícias Agrícolas. E sempre que tiver novidades aí para compartilhar com a gente, queremos contar aqui com a sua participação, viu? Prazer é meu, estou à disposição e desejo a todos saúde, viu? Saúde e saúde. Com certeza, Júlio. Olha, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Falamos aqui ao vivo, então, com o Júlio Maria Borges, que é sócio-diretor da Job Economia e Planejamento, a gente dando, então, ao produtor de cana, né, o planejamento, né, que ele deve seguir aí nessa safra 2021-22. O Júlio nos falou em relação ao cenário, né, que se constrói nesta safra, né, dando números para a gente em relação à oferta disponível no mercado, oferta de cana-de-açúcar e, claro,
claro, também dos seus subprodutos, né, o açúcar e também o etanol, e também, né, mais recentemente, esse assunto que tem tomado aí o noticiário, que é a questão da energia, né, através das usinas de cogeração. O setor também consegue disponibilizar ao Sistema Nacional energia elétrica, né, e a gente falou em relação, então, a todo esse cenário, nessa safra com menor oferta, né, com essa seca que perdura aí longos meses, né, a safra 2021-22 de cana-de-açúcar é uma safra marcada por bons preços desses subprodutos. Então, o Júlio nos posicionou em relação a esse cenário. A safra, de fato, tem sido marcada por esse cenário bastante favorável. No entanto, nas análises aí que a Job faz, né, o produtor precisa estar bastante atento aos custos de produção também, porque os custos também vão subir nessa safra, né? No entanto, apesar dessa subida dos preços e da subida dos custos no balanço geral, a Job acredita que o produtor, né, e as usinas, de um modo geral, devem se sair bastante favorecidos desse cenário, viu? Os preços, eles ainda serão mais favoráveis do que os aumentos de custos. Então, as usinas devem conseguir garantir boas margens, né, neste ciclo produtivo que a gente está vivenciando neste momento. A gente também deu, segundo o Júlio, as informações, né, de perspectivas aí mesmo, né, a médio e longo prazo, né, e o Júlio nos pontuou em relação às demandas aí, né, no cenário de demandas de açúcar, energia elétrica e de etanol, esse cenário de médio prazo apronta para um cenário de sustentação do negócio, um cenário bastante positivo nesse sentido também. Então, o produtor, ele deve estar bastante atento a isso também lá à frente, né, os cenários à frente são também bastante positivos para o negócio do setor sucroenergético. A gente também falou com o Júlio em relação aos desafios que essa safra traz, né? Essa safra que é marcada, né, assim como a última, pela continuidade da pandemia do coronavírus, então é um ponto de atenção também que o mercado tem, né, neste momento, mas também tem outros desafios que foram apontados pelo Júlio, né, que a competitividade com outras fontes, né, disponíveis, então o mercado deve estar bastante atento a isso, e também a competitividade, a perda de competitividade com o setor de grãos, né, é um cenário que o setor sucroenergético deve estar bastante atento em relação aos desafios desta safra 2021-22. E, claro, aos riscos do mundo atual, né? São diversos os riscos, tem a questão financeira envolvida muito fortemente, mas tem também a questão do coronavírus, então são pontos bastante importantes que o produtor deve seguir atento aí durante esses meses que ainda se seguem durante a safra 2021-22 de cana-de-açúcar. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. Nós também estamos transmitindo os nossos boletins ao vivo através do YouTube. Você consegue acessar o nosso canal, seguir a gente por lá e habilitando o sininho, você recebe a notificação de todo momento em que estivermos ao vivo lá. E você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os entrevistados para a gente ter essa interação bastante importante. E você consegue, né, e segue acompanhando a gente através da home do nosso portal. Sempre que estamos ao vivo, aparece uma caixinha na nossa home e você também consegue interagir com os nossos apresentadores e a gente quer que isso aconteça mesmo, viu? Então, você siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube e da home do nosso site www.noticiasagricolas.com.br. Nós ficamos por aqui, mas a nossa agenda segue quente, a gente continua daqui a pouquinho, tem fechamento do mercado da soja e você segue por aqui para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.